Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando com tudo, com as últimas notícias do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. Olha só, o Flamengo coloca para valer proposta na mesa de Felipe Luiz, proposta de renovação de contrato e com contrato longo, hein? Vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre a chegada de Ezequiel Barco no Flamengo, que pode ter tudo para acontecer. O argentino está disposto a aceitar a proposta do Mengão Queridão. Vou explicar por que o Ezequiel Barco quer muito deixar a Rússia. Fica ligadinho comigo que eu vou trazer todos os detalhes para você. Por se falar em renovação do Felipe Luiz, o Pedro, ele vive na expectativa pela sua renovação de contrato, a retomada de conversas, porque foi uma promessa do diretor técnico de futebol do Flamengo, José Botto. Eu vou falar sobre essa situação, vamos falar também sobre a situação envolvendo o jogo, hein? Jogo Flamengo e São Paulo amanhã, tá chegando a hora, é Mengão Queridão em campo, de volta ao Campeonato Brasileiro, de volta a Libertadores, de volta à Copa do Brasil, e amanhã teremos Flamengo e São Paulo no Maracanã pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quer ficar por dentro de tudo e não perder absolutamente nada? Então já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa o teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Fez isso aí? Vamos começar falando sobre a preparação do Flamengo para esse duelo de amanhã. Amanhã é um jogo importante, né? O Flamengo já entra em campo aí defendendo a liderança do Brasileirão. Flamengo e São Paulo no Maracanã às 4h30 da tarde. Hoje, nesse exato momento, o elenco do Flamengo faz a última atividade em prol dessa partida, em preparação para a retomada do Brasileirão. Jogo que acontece amanhã. Jogo inclusive, né? É um jogo que o Felipe Luiz aí já entra em campo sem Eric Pulgar, sem o Gerson, que deixou o Flamengo. Felipe Luiz vai extrair para valer o time, o elenco, dentro desse elenco dele, um time titular para levar a campo amanhã, já numa nova realidade, sem o Gerson e também sem o Pulgar. Gerson deu adeus, boa sorte para ele, mas do outro lado teremos o Pulgar fora, lesionado, com expectativa de volta só no final de setembro para o início de outubro. Eu acredito que o Felipe Luiz, pelas informações que apuramos, Felipe Luiz deve ir com Pedro titular para esse jogo, tá, nação? Essa é a informação que temos. Situação envolvendo o Luiz Araújo deve ser recolocado, né, na sua posição de origem, que é pela ponta direita, e joga muito bem ali o Luiz Araújo, sem o Gerson, que já está fazendo aquela função. Nico de la Cruz ganhando para valer a oportunidade, voltando a ser titular, junto com Jorginho no meio de campo. Isso porque ele está 100% recuperado. Então tá aí, preparação total após a Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo volta para valer aos gramados amanhã. É claro que eu vou seguir focado sobre essa situação, envolvendo toda a preparação do Flamengo durante o dia de hoje e amanhã, para a gente poder estar sempre atualizando você por aqui, beleza? Bom, mas falando, né, a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, cara, os caras parecem que é uma raiva do Felipe Luiz, é uma raiva do Flamengo que esses caras têm. O Eric Faria, ele falou isso aqui depois do Flamengo no Mundial, olha só. Não foi ruim, mas longe de ser excepcional. Só jogou bem contra o Chelsea. Contra o Bayern dava para fazer mais. Faltou leitura de jogo. A eliminação passa muito pelo técnico. Ele já teria deixado claro aí que se fosse outro treinador no Flamengo, após a eliminação na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, o Felipe Luiz teria sido demitido, né? Não, no caso, se fosse o treinador, teria sido demitido. Mas como é o Felipe Luiz, não aconteceu a demissão. Cara, os caras gostam de poder aí colocar um atrito dentro do Flamengo, né? E aí tá agora no comentário dele, passar a eliminação, passou pelo técnico. Ele pegando, cravando aí no pé do Felipe Luiz. Mas ele agora vai morder as costas, né? Porque, cara, olha só, hein? A diretoria do Flamengo já entregou, posso falar assim, né, a proposta de renovação
para Felipe Luiz. E acreditem, contrato até o fim de 2027. É isso mesmo. O Flamengo apresenta a Felipe Luiz uma proposta de renovação até o fim de 2027, nação. Ou seja, mais 2 anos de contrato pela frente. Com contrato válido até o fim desta temporada, que vai até o dia 31 agora de dezembro, o treinador voltou a negociar com a diretoria após a disputa do Mundial de Clubes e tem uma oferta de mais de 2 anos de vínculo na mesa, ou seja, contando com o restante desse ano e mais 2 anos pela frente, mais de 2 anos aí, realmente aí o Felipe Luiz ficando no Flamengo, mais 2 anos de contrato, além do vínculo que vai até o final deste ano. O que você acha sobre essa proposta do Flamengo? Posso dizer assim, esse contrato de renovação com o técnico Felipe Luiz. Geralmente ali acontece, aquela renovação ali, Felipe Luiz, a gente na expectativa, o Flamengo tinha ali, é de renovar por mais 1 ano. Só que a oferta colocada na mesa do Felipe Luiz é por 2 anos. E por que o Flamengo pensa em renovar com o Felipe Luiz por 2 anos? Porque muitos que não vê, o Flamengo entende. Felipe Luiz tem respaldo do BAP, tem respaldo do Boto. Os dois, o departamento de futebol, a diretoria do Flamengo, vem gostando do trabalho do Felipe Luiz. Perdeu no Mundial. Algum brasileiro foi campeão? Chegaram longe. O Flamengo tivesse na chave do outro lado, tenho certeza que o Flamengo tinha ido mais longe ainda, tá? Tenho certeza, talvez até na final, porque se o Flamengo pega o Chelsea daí na semifinal, como pegou o Fluminense, o Flamengo teria arrebentado. Eu acredito que sim. Mas enfim, o que você acha dessa proposta do Flamengo de renovação para Felipe Luiz? Fique à vontade e deixe aí nos comentários a sua opinião. Bom, mas falando em renovação, olha só, hein? O Pedro vive naquela expectativa pela renovação de seu contrato com o Flamengo. Pedro ainda tem contrato com o Flamengo até o final de 2027. Arrascaeta tem contrato até o final de 2026. O Flamengo só começa a conversar com esses atletas lá para o início deste ano, depois com Pedro, talvez só depois do final de 2026. Mas a informação que temos é que Pedro ouviu promessa de José Boto, que ainda não foi cumprida pelo Flamengo. O dirigente indicou que tema de renovação, a renovação do Pedro, seria tratado assim que o atacante voltasse a atuar. Pedro retornou aos gramados em abril, mas desde então não houve avanço nas conversas. O que você acha, torcedor? O Pedro tem contrato até o final de 2027. Até lá, mais de 2 anos de contrato ainda com o Flamengo. Essa é a realidade. O Flamengo está certo em não poder conversar com o Pedro agora? Agora, o cara faz promessas, o cara faz isso, faz aquilo, cara, deixa no momento certo, sim. A gente tem sim a intenção de renovar, a gente quer renovar o contrato, agora definir prazo, chega o prazo, não inicia as conversas, fica chato. Essa é a minha opinião. Para mim ainda tem tempo para ser conversado. Pedro voltando a arrebentar aí, jogar realmente. Vamos torcer para que isso aconteça, que tem tudo para ser titular agora contra o São Paulo amanhã. Mas fique à vontade, deixe aí nos comentários a sua opinião sobre essa situação do nosso centroavante Pedro, beleza? Bom, mudar de assunto agora, vamos falar sobre Ezequiel Barco. A chegada de Ezequiel Barco no Flamengo pode sim se tornar uma realidade. O jogador quer muito retornar à América do Sul e está disposto a aceitar a transferência para o Megão Queridão. Mesmo com o Flamengo tendo como prioridade para chegar e revezar com a Arrascaeta na posição no meio de campo, como o caso de Carrascal, o Flamengo não descarta a chegada de Ezequiel Barco. Por quê? Vou explicar para vocês. Olha só, inclusive a informação foi trazida lá no Esporte Express, esporte russo, é que Ezequiel Barco quer deixar a Rússia. O motivo de Ezequiel Barco deixar a Rússia, ele vive um dilema pessoal. O jogador quer ficar mais próximo da filha, segundo o jornal Esporte Express, lá na Rússia, que diz que a filha foi levada pela esposa para a América do Sul, está na Argentina. A situação familiar pesa na decisão em ficar no Spartak na próxima temporada. E o meia de 26 anos está disposto a aceitar a transferência para
o Flamengo, nação. E aí, torcedor, o que você acha, hein? Lembrando que o Flamengo, né, já colocou uma proposta na mesa do Spartak de Moscou, que já foi recusada pelo clube russo. Só que o Ezequiel Barco tem aí sim esse desejo de retornar à América do Sul, quer ficar mais próximo da sua filha, da família, e com isso ver com bons olhos a sua transferência para o Mengão queridão. Eu gostaria de saber de você, torcedor rubro-negro, você pagaria mais do que 14 milhões de euros, como já foi aí sinalizado pelo Flamengo, por Ezequiel Barco? O Spartak pede aí algo em torno de 20 milhões de euros, cerca de 131 milhões de reais, para liberar o meio atacante argentino de 26 anos. Fique à vontade e deixe aí nos comentários a sua opinião. Bom, mas vamos seguir focados sobre essa situação. Pode acontecer, Rick, pode acontecer. Lembrando que o Flamengo tem o Carrascal como prioridade. Só que pode chegar aí o Ezequiel Barco. É claro que eu vou seguir focado com tudo, sempre atento em tudo que está acontecendo dentro do Flamengo, para deixar você, meu amigo, você, minha amiga, você, torcedor rubro-negro, sempre por dentro de tudo o que acontece no nosso rubro-negro mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. Tamo junto, forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.